Começamos. Tudo bem, Luciene? Tudo bem? Ai, estou muito feliz mesmo. Eu até falei no começo, né, do nosso bate-papo antes de começar a gravar, mas estou muito feliz. Mas antes de falar, eu vou apresentar você, para quem não conhece, a Luciene Vignoli Miller. Ela nasceu aqui em São Paulo, ela é escritora, hoje ela é escritora, ela é editora, ela é speaker, ela é autora de um livro incrível. Estava falando até com ela sobre isso antes, que é o Polo Invisível. Foi o primeiro livro dela, na história das suas memórias, seus devaneios, e representa muito a história de outras crianças também que sofreram ou sofrem abusos. E após uma tragédia familiar, enfim, que a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso, ela teve alguns problemas, né, afetivos, digamos assim, foi moradora de rua, foi negligenciada e o que estava falando, né? Ela venceu, ela é uma, poxa, eu sou muito fã seu, venceu pelos estudos, pela leitura, hoje ela transforma a vida de muita gente, não só com o seu exemplo, mas com o seu livro, enfim. Nossa, estou muito feliz, obrigado demais. Eu que agradeço o convite, doutor Luiz. É um prazer falar a quem se interessa tanto por desenvolver pessoas, né? A cuidar de pessoas, principalmente, em todos os sentidos, né? Imagina, Profissionalmente e com essa vocação toda aí ligada à educação. Estou à imagina. disposição, pode perguntar. Estou pronta aqui para participar com muito prazer. Nossa, não, fiquei assim, emocionado mesmo, a hora que você topou, sabe? E tudo foi como eu te falei no começo, né? Pode falar, Luiz, tá bom? Imagina. Tá bom. Uma amiga minha mandou sua história, mandou seu livro, na verdade. Por sinal, eu já conversei com ela, já entrevistei, ela fez letras, por sinal, e ela é formada em letras, e aí ela falou, olha a história dessa mulher. Aí eu fui ler, eu falei, meu Deus, é fantástico, combina muito com a Trilane, enfim, né? Porque, como eu falei, essas entrevistas que eu estou fazendo, tudo começou com a ideia de fazer profissionais de diversas áreas, né? Tanto médicas quanto não médicas. Então, tem desde do oftalmologista, anestesista, médico, e tem o cara que fez direito, o advogado, que você está cursando agora novamente, né? Vai ser futuramente, logo mais, e arquiteto, enfim. Mas eu comecei a história, eu falei, não, essa história não é só em profissão, que ela é escritora, que seja, ou speaker, ou advogada, logo mais. É de um exemplo, e eu, não dá. E quando você aceitou, eu achei incrível. Obrigado mais uma vez. Pô, tô muito feliz, meu. Tô muito feliz mesmo. Que ótimo. Sério. Você nem expressar, parece bobo aqui falando, sabe? Tô muito feliz mesmo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos lá. Antes de falar de tudo que você está fazendo hoje, como você vê essa parte de leitura, de influência nas crianças, nas faculdades, enfim, nas profissões como um todo, de estudo, como você vê o Brasil nisso, eu quero falar um pouco de você, mas não tem como, né, Luciano? Tem que falar um pouquinho da sua Gravando agora. história, né? E você pode começar por onde você quiser, que você fique à vontade, evidentemente. E aonde que surgiu ali, um pouquinho antes dessa história, onde que surgiu esse estalo seu de eu vou ler, eu vou estudar, eu vou vencer, eu vou mudar a minha realidade? Luiz, Oi. travou tudo aqui para mim. Travou você que eu não consegui ouvir nada do que você falou agora. Onde travou? No começo da pergunta, quando você falou ia fazer a pergunta, já travou tudo. Tá, às vezes trava, às vezes trava. Antes de falar de você hoje, né, o que você Você está fazendo, sumiu e eu queria apareceu que o você... logo da Tree Learning. Tá sumindo e aparecendo o logo. Eita, tá travando ainda não? Tudo bem aí? Tô aqui. Você está me vendo não? Tô te vendo agora. Tá. Então, que eu perguntei que falar de você agora como escritora, speaker e editora e tudo, mas não falar um pouquinho da sua história, né? Não tem Sim, como. Então, fala um pouquinho das coisas que você passou, que são exemplos, que quer que não, infelizmente, alguns não tão agradáveis, mas onde que depois que surgiu essa de vencer na vida, de falar, onde que foi o estalo que você, eu vou vencer, eu vou fugir dessa realidade, eu vou me transformar, da onde que veio isso, essa força, essa garra? sim. Ótima pergunta. Até hoje eu tô tentando descobrir de onde vem a força, mas eu tenho certeza que ela é bem assim, extensa. Eu sou órfã, fiquei órfã de mãe muito menina,
perdi minha mãe no parto do irmão mais novo, que sobreviveu, e logo após o parto foi para adoção, porque o meu pai, a partir do momento que minha mãe faleceu, ele se perdeu e ficou comigo. Esse meu irmão ficou para adoção, foi para outra família. Então, minha família já foi desestruturada na sequência do parto dele, né? E esse afastamento dele, de mim, do meu pai, aconteceu de imediato. Então, não convivi com ele novinho. Ele foi para outra família e eu e meu pai ficamos sozinhos e tentando entender ainda o luto e a falta dela, né? Foi tudo de uma vez. Ela não estava doente, ela faleceu de repente. E ele se assustou com isso. E aí acabou se perdendo psicologicamente e com uma obrigação absurda de cuidar, uma responsabilidade muito grande de cuidar de uma menina ainda de quase 3 anos, eu tinha 2 anos e meio. Meu irmão mais velho, que era filho só dela, ele também não cuidou, foi para a casa de uma tia minha e da minha avó, ficou entre a casa das minhas tias e outras casas. E a minha irmã mais velha, que era filha só dele também, ela acabou se casando precocemente, aos 12, grávida. Então você vê um homem negligente, um homem doente, irresponsável também, tendo que lidar com toda essa situação de uma menininha que ficou com ele, só eu fiquei no final. Então ele acabou buscando ajuda, buscando uma mulher para cuidar de mim na cabeça dele, naquela cabeça dele ainda perdida. Trouxe uma mulher que ele já conhecia. Ela era de um centro de prostituição que ele frequentava antes da minha mãe falecer. E ele convivia com ela, mas aí, sem muito conhecimento, a trouxe para morar comigo e deu como responsabilidade a ela cuidar de mim e da casa e dele. Mas não deu um lar para ela, não ofereceu um casamento, foi diferente. A minha interpretação atual, a minha interpretação de hoje, de adulta, é que ele tipo não fez o que ela imaginou que seria feito, que era ter um lar, ter um lugar dela. Deu obrigação para ela e ela agiu de uma maneira ruim. Ela não quis cuidar dessa criança. Quando ela cuidou, algumas vezes cuidava, outras vezes não cuidava, até que ela passou a ser violenta comigo, me machucou muito, me bateu muito, entre tantas outras violências psicológicas, me expôs dentro de casa de maneiras que seria assim até horrível de falar para uma criança, para uma menina. E aí eu acabei fugindo de casa, dessa casa que era uma casa, uma família disfuncional, uma casa que não era um lar, um ambiente doente, e eu, muito menina, fugi de casa. Fugi dos maus tratos dela, fugi da falta de atenção dele, e os adultos que estavam à volta não perceberam, não se interessaram muito, e eu fiquei em situação de rua. Não fui para casa de ninguém, não fui para casa de vizinhos, fiquei largada mesmo, como muitas crianças ficam, muitas pessoas fingindo que estão cuidando ou que estão vendo, e na verdade, de uma maneira invisível, eu fiquei crescendo nas ruas de São Paulo. E acabei E não com quantos voltando mais anos? para casa. Desculpa, com Há quantos anos uns você fugiu de quatro casa? anos. É, 4 anos? tinha uns 2 anos e meio quando minha mãe faleceu. Até minha madrasta vir para casa levou mais ou menos alguns meses, uns 6, 7 meses, não sei exatamente. É muito do que contam, sabe? Porque eu não lembro. Claro, aham. Depois ela conviveu comigo durante um tempo com ele, e eu passei a ir para a rua até que eu fui de vez, né? E quando eu fui de vez, acredito que tinha entre 4 anos e meio, era essa a idade. E a idade que pus os pés na rua, que tinha a decisão aí de não voltar mais para aquele lugar que para mim era triste, era assustador. Então, aquele ambiente na rua era melhor do que aquela casa que eu convivia. Então, eu mesmo criança já tinha essa força que você perguntou, eu não sei de onde veio. Já era decidida, né? Então, acho que o medo me fez fazer isso e depois, como eu conto no livro e para tantas pessoas, tantas entrevistas, eu conto que o que fez eu ficar tanto tempo foi um dia depois do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e do outro.
E aí eu não tinha noção de tempo, eu fui crescendo. Eu Mas, brinco que eu fui emagrecendo e ganhando centímetros. meu Deus, que loucura isso. Eu tinha lido, mas assim, quando você fala, não dá para acreditar, não dá para acreditar. Mas Até eu, e, até eu quando lembro, ou quando resolvi tocar nisso, ou contar, também penso, por mais resolvida que eu seja, eu também fico assustada com tudo isso. Mas eu tento você entender ficou, o lado de lá, sabe? E aí acaba que os julgamentos são por último. Eu fico buscando respostas para realmente ter certeza por que aconteceu tudo isso. Né? mas você, quando você fugiu de casa e foi para a sua, você se juntou a outras pessoas, outras crianças? Sozinha não tinha como, né? Tinha como sim. Não, Tinha, sim, porque sim. eu sou medrosa. Então eu não me juntava a nada. Eu fugia de tudo. Meu Então Deus. ficava perto de casa até. Não fui para longe, né? Mas É. procurava ficar a maior parte do tempo sozinha. Nesse período eu fiquei muito, muito sozinha. Eu às vezes até voltava para casa, às vezes tentava resgatar um pouco da minha origem, entrava na casa, saía, muitas vezes. Era uma casa que tinha um terreno muito grande. Ele ia de uma rua a outra, era muito grande o espaço da minha casa. E era um ambiente de entra e sai, né? Porque a minha madrasta fez daquele ambiente um centro de prostituição. Então, tipo, meu pai desconectado, dormia, voltava do trabalho, à noite, principalmente, ficava aberto, eu entrava, saía. Isso que eu ia falar, porque de tão bagunçado talvez, às vezes você nem viu você entrar e sair, né? Nem queriam ver, né? É, também. É. Mas muitas vezes foram atrás, tentando trazer. Depois bebiam de novo. Meu pai bebia muito, minha madrasta bebia muito. E aquele ambiente tinham pessoas que só viviam alcoolizadas, bem negligentes mesmo. Eu não era a única criança da casa, tinha outras crianças que cresceram nessa situação. E às vezes eu penso que foi muito pior do que eu na rua. Porque às vezes muitas crianças ficam num ambiente tão doente que afetam depois para a vida toda. Né? Com Então, certeza, eu com certeza. não tem essa de falar que eu me arrependo, não me arrependo, porque não tem nem como falar que era um poder de decisão. Mas acredito que, como já passou, foi o melhor que eu podia ter feito, que era ter ido Sim, embora daquele lugar, né? sim. E esse processo durou quanto tempo? Até os 11 anos. Ida e volta, permanência total depois. E aí, depois, quando aos 11 anos, em definitivo, eu não voltei mais para as ruas. Mas antes teve uma abordagem das minhas tias, que foi quem me resgataram depois, aos 11 em definitivo. Elas tentaram um pouco antes também, mas não conseguiram. Elas conseguiram em definitivo aos 11. Eu não aceitava muito a abordagem delas. E elas também achavam muitas vezes que eu estava com meu pai, elas tinham um conflito com eles, né? E as tias sempre acreditaram que meu pai foi um pouco culpado da morte da minha mãe e depois um pouco culpado de tudo que aconteceu comigo. Sem dúvida ser culpado do que aconteceu comigo, mas elas têm uma visão de mais raiva, né? Rancor ali mesmo, De né? rancor. Eu já não tenho essa visão. Elas têm, mas mesmo eu não tendo a visão de rancor, eu tenho uma visão que sei que ele foi responsável. Eu, adulta, hoje sei do papel que ele teria que ter. E aí elas me abordaram, mas em definitiva aos 11 só que eu saí. Mas Essas antes tias, teve muita coisa que nossa, aconteceu. imagino. É. Essas tias que você fala, então, são irmãs da sua mãe. Uma irmã da minha mãe e a outra é a esposa dela. Tá, entendi. Tá. Elas, a minha mãe tinha mais irmãos, né? Mas aqui em São Paulo eram só essas tias e eu tinha uma tia que era deficiente física, né? E que também tinha um abalo psicológico, mental, que eu não sei descrever, mas também precisava de cuidados. Então a minha avó e essa minha tia eram as pessoas que eram responsáveis por ela, que cuidaram dela até o fim da vida. E Uhum. aí também foram as pessoas que resolveram cuidar de mim. É tão bonito isso, né? Que as pessoas que você menos espera, que ninguém ajuda, são as pessoas que vão lá e fazem, sabe? Que agem. É sempre assim. É muito É, louco, né? A maioria das vezes, né? Não sempre, mas a maioria das vezes.
Então, foi com 11 anos que realmente elas te adotaram, digamos assim, te resgataram das ruas, é isso? Isso. Eu não chamo de adoção, deixo claro totalmente a diferença de uma adoção, de um resgate. A adoção é quando você, na minha opinião, é quando você escolhe a criança, quando você busca, quando você traz, quando você se prepara para ela. No meu caso, elas não tiveram isso, elas falaram, eu preciso fazer isso. Mas aí elas se assustaram tanto com isso que elas também foram violentas, elas também foram. Elas não sabiam como lidar comigo também, elas não estavam preparadas. É por isso que eu chamo de resgate, porque é muito diferente. A situação que eu estava, por mais que as crianças às vezes estejam num abrigo ou estejam numa outra situação para serem escolhidas, é diferente do que eu vivi. Então eu chamo de resgate. Não consigo aproximar as duas coisas. É uma Mas você opinião. sabe que é engraçado você falar isso, porque me vem duas coisas na cabeça. Primeiro que elas já sabiam da sua existência, evidentemente, né? Já Claro, tentaram outras vezes te resgatar, concorda? concordo. Então, teoricamente, elas já estariam preparadas, né? Sim, Mas mas a não situação aconteceu. fez com que fosse mais difícil pela sociedade, não foi por elas. O que tornou difícil esse resgate foi o julgamento de quem estava à volta, dizendo para elas que elas estavam erradas de fazer isso. Elas enfrentaram muita gente para fazer isso, foram muito corajosas, e eu agradeço imensamente por elas terem sido corajosas, elas foram várias vezes corajosas na vida, mas na vida delas, para começar, quando elas se casaram, são casadas há mais de 50 anos, naquela época era tudo muito difícil nesse sentido. Hoje ainda é, então imagina antes, né, duas mulheres se casarem e depois duas mulheres resolverem tirar uma criança da rua, por mais que seja da própria família de uma delas. Todo mundo que estava à volta falava que seria um erro, porque achavam tarde demais. Achavam que a idade que eu tinha seria tão difícil delas me socializarem, me domesticarem, né, como se fosse um bichinho, que elas sofreriam muito. E aí elas acabaram aceitando algumas orientações nesse sentido. Então, dificultou muito a minha relação com elas de imediato. Mas você vê que como é louco isso, e não tem como julgá-las, obviamente, mas Então, para você ver como são as coisas. As duas que já sofreram muito com o relacionamento das duas e antes de também ter que assumir a sexualidade, estavam juntas, já enfrentaram um monte de barreiras, sabe como que é a dificuldade da minoria e mesmo assim tiveram preconceito, né? Quer queira, quer não. Mas o que eu ia falar sim, antes, que duas coisas para falar, uma que eu falei disso, né, que teoricamente estariam preparados, a outra é que você falou da adoção. É que isso é um outro tema que a gente bate um papo um dia, uma outra hora. Como eu te falei, eu tenho essa experiência também. eu também tenho. E aí, o que é muito louco é que você falou, na minha opinião, a adoção, a pessoa se prepara, escolhe. Só que, infelizmente, também não é assim, né? Se Não, eu você sei, vê, comigo também não aconteceu assim. Mas é é, diferente, é algo que talvez eu não vou conseguir expressar para você a diferença, mas ela é grande. não, claro, e nem estou julgando, mas assim, depois te manda a reportagem, tudo, de questões, mas que as pessoas, mesmo querendo adotar, pessoas que querem adotar, que ficam na fila, passam por todo o processo, por 2, 3 anos, quando pegam uma criança, mesmo que seja uma criança teoricamente bonitinha, não sei o quê, bebê, branquinho, de olho claro, devolvem. O índice de devolução, você deve saber, claro, você lê um monte e tá a par disso, é bizarro, né? É bizarro. Então, assim, mesmo teoricamente a pessoa se preparando para isso, ela não está preparada, a gente só está preparado quando recebe, né? Então, assim, Verdade. é, Tem razão. eu imagino tudo isso como é tudo muito louco, né? Mas, enfim, e aí, com 11 anos, elas te resgataram e levaram para casa, por fim, Da casa. tá? Me Delas. amarraram lá, né, para eu não fugir mais da rua. Mas claro que a rua te fez talvez um pouco arisca. Rebelde. É, Eu sempre fui é, boazinha. A é, diferença é que eu queria. Esse período que eu fiquei entre a casa do meu pai, a rua e depois as tias, eu tinha a biblioteca no meio. Então era um lugar que eu gostava de estar. Eu e isso encontrei uma me biblioteca conta. pública no caminho. Me conta E aí, essa biblioteca era um lugar que eu entrava, frequentava, dormia, morava lá, era bem perto, né, na casa do meu pai, então eu achava que era minha casa.
Então, eu ainda muito menina, fiquei naquele ambiente. Quando as tias me pegaram, elas não me deixavam ir para a biblioteca mais, porque elas trabalhavam e eu queria ir de dia. E aí eu estava com a minha avózinha, elas me deixavam em casa, era minha avó e minha tia deficiente. Então, eu não conseguia ficar, eu ficava sob os cuidados dela, mas meio que presa, porque eu fugia, né? E aí as tias impediram, falaram para não ir mais. Então, eu entrei no conflito com elas por isso, porque eu sentia falta não da rua, mas da biblioteca, do hábito que eu tinha, de entrar, de ler, de brincar, e de como se, do meu espaço, era como se fosse a minha casa. A mesma coisa você tirar uma criança da casa dela que ela está acostumada, colocar na outra, né? Ela vai sentir falta. E aí elas não me deixavam mais voltar para lá. Esse processo seu que você na biblioteca, nesse ato dos 4 anos de rua, né, até os 11, você foi resgatada, esse hábito de leitura e tudo, mas aonde que você frequentou escola, daquele jeito, bagunçado, leu, aprendeu com quem? Como é que foi isso? Minha mãe faleceu, meu pai me colocou numa escola, na pré-escola, né, que ele chamava Pequeno Príncipe. E, então eu tinha todos os cuidados voltados à escola. E ele, antes da minha madrasta vir morar com a gente, ele também me ensinava, convivia comigo, me alimentava, cuidava de mim, tenho lembranças boas dele. Até aí depois, quando ela veio, também ele continuou, só que aí entrou no conflito de ciúmes dela comigo e com ele, e aí começou todas as agressões. Mas esse período que eu estava entre a morte da minha mãe e até eu sair em definitivo, eu ia à escola, à escolinha. E ele também, ele me alfabetizou, né? Ele me ensinava a escrever, a repetir a letra dele, me ensinava até a contar em inglês. Meu pai era português, ele era culto, muito culto. Eu não lembro de livros na nossa casa, mas meu pai era muito inteligente. Eu lembro dele sempre me ensinando alguma coisa. Até nos períodos quando eu fugia, voltava, passava por ele, tudo, ele estava sempre me explicando alguma coisa. Eu acho que é bem parecido comigo, eu tenho essa mania também de ficar ensinando, explicando as coisas. É, mas é muito, muito bonito. Ele que me alfabetizou. Depois, na biblioteca, as próprias bibliotecárias, quando eu me envolvia nas brincadeiras ou quando eu estava participando dos projetos deles de acolhimento mesmo às crianças e tudo que acontece nas bibliotecas até hoje, muita gente não sabe ou não imagina que isso aconteça, até com uma criança que está em situação de rua, que tem o direito de entrar e de participar de tudo junto às outras crianças, elas me passavam aquela contação de história, depois me ensinavam, liam. Então eu acabei crescendo nesse ambiente que fez total diferença nessa minha de eu me tornar uma pessoa autodidata. Já criança, já elas me explicavam, depois faziam o papel delas com outras crianças, e eu ia embora e eu ficava com o livrinho na mão até aprender sozinha depois e até interpretar sozinha o que estava escrito ali, né? Primeiro os desenhos, depois os textos. E fui crescendo, sabendo muito já, porque aí eu fui interpretando, fui ligando um livro com o outro, né? Fui linkando as histórias e imaginando muito. Fui uma criança cheia de imaginação. Olha que loucura isso, né? Duas coisas que me chamaram a atenção, várias, né? Mas, enfim. É uma que mesmo, evidentemente, seu pai tendo responsabilidades não realizadas, digamos assim, né? Você ainda tem esse carinho, né? Ainda fala disso dele, isso é muito, muito bonito, é de É uma... um amor imenso, meu pai é meu amor. Eu sou uma continuação dele. E assim, ele foi ausente, com certeza, Luiz, por fatos externos, por ter a mente afetada por tanta dor. Não, E exato, e você ter essa eu tenho evolução muito sua, amor você é por tão... ele. Não, é Eu morro de fantástico. saudade dele, Não, porque eu lembro muito bem dele. é de uma Ele evolução espiritual da sua parte que é muito louca. E a segunda é que, sei como que as pessoas, às vezes, né, no meio de toda aquela bagunça sua, aquela maré ruim, do mal ali, de azar, você vê como tinha um pingo de sorte, que foi a biblioteca perto, porque você, muita, não é um não pingo, é? não, é muita Porque sorte. podia ser, sei lá, podia do lado, em vez da biblioteca, podia ser um centro
de criminalidade, podia ser uma boca de fumo, podia ser qualquer outra coisa do mal, né, que te atraísse. Tudo isso estava na minha casa. Eu É, que fugi disso. podia ser um outro tipo Eu de que gatilho, escolhi né? o Então lado do muro que eu queria estar. foi um outro gatilho e pai, que bom, que loucura, que loucura. Mas e aí, tá? Com 18 anos, você já sabia ler, você estava querendo voltar para a biblioteca, querendo escapar da casa das suas tias, e As aí tias você me deu uma. colocaram na escola e Isso. acompanharam e me prenderam, assim, me seguraram e me explicaram tudo o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, e principalmente as tias para começar, para eu poder ir para a escola e tudo mais, foi me dar banho, né, me ensinar a higiene, todos os hábitos que eu não tinha e demorei anos para adquirir. Assim, elas tiveram um trabalho muito forte relacionado à minha higiene. Eu não tinha hábito nenhum de cuidado comigo, né? Autocuidado, até hoje eu sou ainda meio maloqueira, às vezes eu brinco. Mas elas tentaram e fizeram muito, né? Tiraram os meus piolhos, cuidaram, me ensinaram que o banheiro é imprescindível, e eu enrolava as tias. Elas chegavam do trabalho, eu fingia que tinha tomado banho, elas me colocavam, me enfiavam no banho de novo. E às vezes é onde eu falo que começou o conflito entre mim e elas. Esse conflito veio já de regras, né? Pensa que eu não tinha regra nenhuma. Era eu, Solta no mundo, e, elas, literalmente, né? e aí eu tinha que ir para a escola, tinha que voltar do horário para a escola direto para casa. E as tias não me levavam, me buscavam, elas trabalhavam, então eu desviava o caminho. Mas você não ia? Você matava a aula, não? Não, eu ia para aula, mas eu sofria muito na escola, porque eu ia suja ainda, ia cheia de piolho, que até as tias conseguirem, né? Não é só dar um banho no primeiro dia, tem que É. manter. Aí aquelas crianças, até professores meus, eles se afastavam, então eu não gostava muito da escola. Eu não gostava por dois motivos. Primeiro, porque me ensinavam o que eu já sabia. Segundo, porque as crianças eram muito maldosas mesmo comigo, muito, por causa dessa situação toda. Claro. E aí, mas levou um tempo que eu consegui convencer que eu podia ser amiga de algumas, né? E até depois eu me desenvolver como moça já, porque já fui crescendo, já praticamente. Quando eu comecei mesmo a entender tudo certinho, do banho, era com 13 anos, com 14, que as tias me colocaram para trabalhar, e aí eu fui registrada, fui trabalhar, e fui O para a que você escola fez? O depois. que você fez? O Com, que foi? com 14 anos eu fui secretária de um médico endocrinologista. Na verdade, ele tinha a secretária dele, né, a recepcionista, que cuidava da agenda dele, e eu fui contratada para ajudá-la. Assim, para ir ao banco fazer depósito, ir lá na padaria comprar pão na hora do café, Sim, uma correriazinha, correriazinha. essas coisinhas assim. E aí, eles sabiam, né? A tia pediu um emprego lá, e ele era perto de casa. E aí foi bem legal, aprendi muito nesse centro. É um centro médico que existe até hoje na Vila Maria, em São Paulo. E o médico endocrinologista era um dos sócios, me ensinou muita coisa. Que legal a parte Futuramente dele também, né? dele. Saber história e também te abraçar ali, Não, que era então, legal. ele sabia pouco, ele sabia que eu era criada por umas tias que precisavam de ajuda. Tá. Não sabia muito da minha história, nunca, acho que não cheguei a falar muito para eles lá, né? Mas aprendi muito ali, me desenvolvi muito e acho que eu brinco que até a minha letra hoje é parecida com essa secretária, que era a Jane, que ela escrevia bonito e eu escrevia igual, assim. E nesse meio tempo, você foi ficando mocinha, evidentemente, né? As coisas foram tendo um rumo mais normal, digamos assim, e você continuou estudando, continuou lendo, continuou Sim, tendo essa paixão muito. pela leitura? Muito, isso sempre. Na sequência, quando as tias já me colocaram na escola, eu me destaquei na escola, principalmente na área de literatura, né, em português, que coisa, né? Aí a professora de literatura, Maria Jaci, me inscreveu no concurso, eu venci um concurso de poesia, aí ela começou a Caramba! me ensinar que eu poderia usar essa habilidade que eu já tinha, que era o meu aprendizado rápido, que era interpretar rápido, escrever bem. Porque como lia muito, escrevia bem já.
É. menina. E aí essa professora me orientou a prestar um vestibulinho, né? Que era uma escola técnica, porque ela falou assim, Lu, na situação que vocês estão, eu imagino que se você passar, você já vai ter uma profissão, você pode estagiar, ajudar as tias, e você vai passar fácil, porque não vai ter dificuldade na seleção, no processo seletivo. Então, ela me incentivou até a oitava série, quando eu prestei o vestibulinho em algumas escolas técnicas, passei em todas e escolhi a escola mais perto de casa, que tinha um curso de processamento de dados que estava começando e que as pessoas achavam que era um curso técnico que ia me ajudar a arranjar um emprego melhor. E dito e feito, foi mesmo. Eu passei de cara, na sequência me tornei estagiária da Caixa Econômica Olha que e lá loucura. me destaquei bastante e já sempre fui muito aplicada, desde a clínica como profissional, já era o que eu falo que eu já era intraempreendedora. Eu já contribuía, né? Sempre era responsável, cumpria meus horários e sempre indo além do que me pediam. E estudando muito sempre, mas sem ser muito bitolada, sabe? Olha que legal. Eu nunca fui muito organizada. Mas você era Então, disciplinada ou não? é assim, sim, mas não era, não falava assim, hoje vou estudar isso para fazer aquela lição que é para amanhã. Como eu aprendia rápido, ou eu já sabia determinada matéria, vão explicar a história. História eu já sabia, história de qualquer coisa começava com a história da civilização, então eu já imaginava que sabia, e aí eu era meio não era tão dedicada. Então, tipo, às vezes esquecia de entregar um trabalho, sabe, na escola, mas estava sempre com um livro na mão, sempre, a vida inteira com um livro na mão. E acho que é porque também fazia processamento de dados e era chato, não gostava muito. Assim. Eu lembro disso também, Ensinaram, porque minha mãe, eu não fiz, né? Eu fiz colegial normal, né? O colégio normal, né? Ensino médio, né? Que a gente fala, sim, falava colegial, né? Na nossa na minha época. época também. Não, acho que é parecido de idade. E também esse negócio de, tem que fazer um vestibulinho, que hoje eu tenho o nono ano, mas era o ginásio, né? De quinta, oitava série, e você podia fazer um colegial técnico, que eram Isso. as matérias normais, mais um curso a mais. Tinha nutrição, tinha ciência de dados que você falou, tudo tal. Mas é bem interessante essa sua história. Mas você continuava lendo, que você falou, né? Lendo, voraz. Tem alguma coisa que você Entendo. consegue, tem alguma coisa que você consegue recordar, Luciane, que te fez dar o estalo assim, ou você acha que é de você mesmo, essa paixão pela leitura? Alguma coisa ali que te despertou ali, que você falou assim, putz, foi uma vez que eu tropecei em alguém, foi alguém que me falou tal coisa ou não? Acho que veio de dentro mesmo. Tem sim. Eu, quando criança na biblioteca, e quando ia embora, ninguém olhava muito. Quando eu comecei a crescer falando sobre literatura, falando sobre as notícias de jornais que eu lia, eu percebi que eu comecei a chamar atenção. Então, quanto mais eu falava, mais prestavam atenção e comecei a estudar mais por isso. Era a minha forma de conseguir as coisas. E não é falar por falar também, né? Não, E é é você. conteúdo, né? Então, Eu tinha tá conteúdo. valendo, né? Chamava atenção, falava, como assim, uma menina tão pequena está falando isso, aquilo, como sabe disso, né? Sabia porque lia. Até hoje, na verdade, eu sou vista porque leio, porque estudo. Acho Né? que, E eu era invisível naquela época. exato. Eu E acho aí que que o vem o despertar livro, né? foi esse. O despertar de gostar, acho que também é um pouco meu. Assim, eu me interesso por tudo, sou muito curiosa, já era uma criança curiosa. Era muito assim. E também eu percebi cedo que se eu estudasse era o único caminho que eu teria. Assim, o que eu queria, né? Eu não queria sofrer mais. E aí eu entendi lendo. A própria literatura ensina, né? Ela fala da vida, a filosofia, a dúvida e tudo mais. Então, aborda os temas universais, né? O amor, a morte, eu brinco, né? Os poetas falavam muito, né? Das doenças, de tudo que era a realidade deles, e das dores, dos amores, das paixões. E aí eu vi a vida acontecer dentro de um livro. E me distanciei daquela realidade que doía, que me machucava,
e vivia a vida dos personagens. Então, eu me imaginava também alguém que pudesse fazer diferença. E depois, com o conhecimento, né, aí não tem mais o que fazer. Você descobre que quanto mais você conhece, mais respeito você adquire, mais capacidade de se comunicar, de trabalhar, né, de atender as expectativas de mercado e tudo mais. E eu percebi isso logo muito nova. Que bom. Porque tem gente que demora muito a perceber, né? E às vezes não percebe, quando percebe já é tarde, né? Acho E que o meio fez diferença, Luiz. O meio também, a biblioteca também fez isso diferença. Acho que as crianças que crescem envolvidas mesmo a professores, a pessoas, a livros, elas tendem a se desenvolverem, né? Alguns teóricos da educação confirmam isso. E a mediação também, então isso fez diferença para mim. ah, não, no Mesmo ambiente que você está é. a pior situação, mesmo sem conexão, porque eu não tinha ninguém responsável por mim. Isso não era o dia inteiro e o tempo todo. Eu vivia na rua e quando estava nesse momento eram momentos melhores, mas não era o dia inteiro que estavam disponíveis para mim. Bem diferente disso. Com certeza. E é muito interessante você falar isso, porque o seu vício acabou sendo o livro, né? A É, sua fuga, né? Quer não, né? Você ali tinha seus, que nem eu li ali que do briefing, né, da sua assessoria, também mostrou seus devaneios. Que bom que foram nisso, né? Suas, sim. Eu tenho seu, os outros também, sabe? Mas eu não fico falando eles. quem Tenho não, várias outras memórias. Aí né? eu procuro não me apegar a elas. As Não tem memórias nem que, não tem nem que alimentar. Algumas coisas não devem ser alimentadas, evidentemente. são mesmo. Concordo, concordo. Então você, que bom. Aí é mais ou menos isso que eu acredito muito, né? Que dá para vencer pelos estudos, né? E quando eu falo estudos, não é só a faculdade, né? Eu acho que é o diploma, que queira que não, quero dizer. Tem coisas que tem que ser feitas na faculdade, não tem como fazer, não ser para o caminho não ser para a universidade, né? Mas é estar sempre, que Sim, nem você falou coisas que eu acredito muito, que assim, eu sou muito curiosa, então vai lá e vou ler, pô, eu vou questionar, vou perguntar, vou me interessar, né? A pessoa interessante, ela é assim, né, Luciano? Eu acredito muito nisso, né? A pessoa interessante, ela fala de cor, de projetos, de coisas, de metas, de objetivos, né? E a pessoa desinteressante não, fala de pessoas, né? Então, isso. assim, você está sempre querendo, sempre curiosa, sempre foi desde pequena, né? Tudo bem que no começo foi uma fuga, mas você entendeu que aquilo ali podia ser uma válvula de propulsora absurda para sua vida, né? Que bom, que bom. Fico muito feliz. E aí você entrou no colégio técnico. E aí? E aí? Você não curtia No muito, colégio né? técnico, no colégio técnico tinha aquelas disciplinas que eu não aprendia. Eu focava nas que eu era mais dedicada. Comecei a trabalhar na Caixa Econômica e aí conciliar o estágio com esse ensino técnico e com a minha adaptação à casa das tias ainda, e explicando para as tias a minha necessidade mesmo de conhecimento, de estar fora, de ter horário para chegar, mas quando eu chegava, porque eu queria estar numa livraria, sabe? As tias tinham muito medo, porque como eu era uma menina de rua, todo mundo dizia que eu seria tudo que se espera de uma menina de rua. Então, quando eu me atrasava, elas imaginavam que eu estava fazendo algo completamente diferente do que eu estava. E eu me magoava muito. Depois, elas entenderam. Quando eu ficava na casa delas, assim, eu sempre organizava tudo, as tias eram muito exigentes com o espaço que a gente vivia, a gente era bem pobrezinha, mas tinha que estar sempre limpinho, organizadinho. Então eu tinha que fazer isso, e depois então eu passava as noites lendo ou escrevendo, porque eu estudava depois, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Quando chegava em casa, eu tinha que organizar as coisas de casa, tinha minha obrigação para ter disciplina, era o jeito delas me ensinarem. Foi o jeito que elas adquiriram disciplina, que ensinaram para elas, então elas repassaram, então cobravam muito. Então, quando eu queria ler, eu tinha que estar acordada de noite, assim, e acompanhar. Aí elas ficaram curiosas, as tias eram analfabetas, eu passei a ensiná-las a ler. Isso é lindo demais, porque uma ainda não lê, mas ela entende muito mais de mundo depois que conviveu comigo. E assim, e eu com ela, né? Ela de experiência de vida e eu de conhecimento teórico.
Depois a outra aprendeu, foi para a escola, para supletivo. A esposa do tio foi, aprendeu a ler. Nossa. E é muito lindo isso, porque eu mudei o cenário delas, né? E depois tem até um escritor mesmo, o famoso William Fuchs, que fala, né, que eu falo que as tias me salvaram. E ele fala que eu as salvei, que eu mostrei o mundo dos livros, das revistas, dos contatos, da comunicação, né? E da cidadania, da pessoa que sabe ler, da pessoa que sabe ser compreendida e compreende o mundo. E essa troca foi muito mágica. E as tias são maravilhosas, eu as amo infinitamente. O processo de convívio com elas foi difícil por mim também, porque eu também era uma criança rebelde, entre aspas. Mas rebelde nesse sentido, você vê, eu não dei muito trabalho, porque eu também queria provar a todos que eu não seria o que eles falaram que eu seria. E hoje em dia eu não preciso mais disso, né? Mas se eu fosse ainda dessa busca de querer provar, eu sei lá onde eu estaria, sabe? Porque se eu fosse aquela vingativa, agora segura, que ninguém. Vou fechar a boca de todo mundo que falou de mim. Isso. Quero ver Mas eu quem não quer fiz menina de isso. rua aqui. Eu não fiz isso, mas se eu tivesse feito, ninguém ia me segurar. Cada um se apoia numa maneira, né? Quem a pessoa fala na força do ódio e tal. É, Cara, é. Eu, que seja, mas né, eu você sou foi muito do na. perdão, sabe? Sou muito do perdão. Acho que, como eu não gosto do que fazem comigo, eu não quero fazer com o outro, sabe? Sim, Então, isso desde menina. Então, isso foi muito bom na minha vida. Foi uma das coisas que foram, assim, foi preponderante para poder ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não querer perder tempo entendendo o que aconteceu demais. Eu quis olhar para frente. E aí, até hoje, né? tem essa fase que você passou, né, com as suas tias, é bem adolescência, né? Que é normal por diversos fatores, né? Inclusive hormonais. E fica um pouco rebelde, né? É normal. Quem nunca, né? Eu tive meus momentos também. E você tinha mais motivos ainda para ser. Você teve esses momentos de rebeldia, assim, com elas, ou para com razão, para com o mundo, assim, você teve isso ou não? Não. Com as tias eu tive de conflito porque eu achava, eu cobrava mais delas, elas olharem mais para mim ao invés de ouvir as outras pessoas. Mas eu respeitava. Por que acontece? Eu, Lu, fazia assim, eu achava que eu tinha obrigação de me adaptar a tudo, senão eu ia parar na rua de novo. Então eu sou uma pessoa adaptável a tudo, né? Porque elas tinham uma norma, eu tinha que seguir aquela norma. Era difícil entender no começo, mas depois eu segui. Eu não entrei muito. Foi mais quando eu completei 18 anos, quando eu já não aguentava mais ter que provar para as tias o tempo todo que eu não. Assim, todo adolescente já sofre aquela desconfiança do que vai ser, do que vai ver, o que vai beber, o que vai comer. Eu já nunca gostei de beber, sempre fui avessa às drogas, sempre tive muito medo, porque eu tinha um irmão dependente químico, né? E que convivia comigo, eu tinha medo daquilo, e nas ruas eu tinha medo de ver as pessoas sofrerem tanto, assim, com alcoólatras, e sempre desligadas do mundo real, eu tinha medo de me envolver por causa disso. Então, as tias, por mais que todo mundo dizia que eu seguiria esse caminho, eu não seguia, e o meu conflito maior era provar isso. Eu falava, não, eu não saí, eu não demorei por causa disso, eu demorei porque perdi o ônibus mesmo, porque eu tinha horário certinho para chegar, e era tudo muito rígido. E aí sim entrei em conflito, mas de resto não, eu chegava, obedecia, não falavam, só pode sentar naquele lugar, eu sentava só naquele lugar. E depois, com 18 anos, de tanto ser difícil esse conflito, eu fui trabalhar numa empresa, num grupo de saúde, que é a Autodama Intermédica, fui trabalhar com 18 anos lá, e aí eu vi um mundo completamente diferente, porque eu saí do bairro que eu cresci, fui trabalhar na Rua Augusta, né, perto da Paulista, era um outro mundo. E lá me diziam, nossa, mas você tem 18 anos, você não pode viver assim, regrada mais desse jeito. As pessoas começaram a me mostrar o mundo. E aí, o que aconteceu? Eu saí da casa das tias. Eu fui morar com uma prima, deixei as tias
tive um conflito com uma delas e falei, não tenho mais que ficar dando satisfação de tudo que eu falo não está certo, estou vista como uma criança, então já fui embora. Não voltei mais para casa delas. E aí comecei a ver um outro mundo, que era muito assustador. Mesmo com a idade que eu tinha de mulher, eu não tinha cabeça de mulher. Então, fui morar na casa de uma prima e na casa dela eu só podia colocar meus livros em cima da minha própria cama. E tudo que eu tinha eram livros, eram muitos livros. Então era. Dormia, se cobria com o livro. E aí ainda falava assim, nossa, mas não pode, não podem ficar aí, tem que tirar, tem que jogar fora. Ninguém respeitava muito minha vontade, meus brinquedos, né? E aí fui morando na casa das outras pessoas até ir morar sozinha. E quando eu fui morar sozinha, falei, agora faço o que eu quiser. Agora vocês vão ver. E calhou de, quando isso aconteceu, de eu ir morar sozinha, eu também trabalhava na Intermédica e queria muito cursar a universidade pública. E entrei nesse mundo que você fala muito, que é dos cursinhos, né? Eu fui bolsista de vários cursinhos. Fui do Anglo, em São Paulo, na Tamandaré, fui do Ah, Etapa, sei bem o que é ser bolsista. tipo, é. E aí mudou mais ainda a minha história, porque eu trabalhava e estudava. E quando eu chegava, só tinha o tempo de guardar as coisas mesmo, dormir, acordar de novo, fazer a mesma coisa. Isso que eu ia perguntar para você. Você falou que fez 18 anos. Então, nessa época, você terminou o ensino médio, né, Técnico, o colegial, técnico, junto, e sim, aí você estava com aquela pegada de vestibular, de faculdade, ou você ainda não estava pronta? estava. Na Intermédica mesmo, tinha os diretores que gostavam muito de mim e viam que eu era muito estudiosa, e aí eles sim sabiam todos da minha história. Uhum. Então, quando eu fui estudar no cursinho, o primeiro semestre, eles pagaram para eu cursar. Uau. Depois eu fiz todos os rankings, né, os simulados e consegui bolsa para continuar. Eles incentivaram muito isso também, porque e aí eu na área de humanas era a área que eu mais queria, e aí eles me orientaram, Lu, talvez você goste do direito, e eu queria São Francisco. E eu era uma menina muito exigente, não queria estudar em qualquer lugar. Queria estudar na USP mesmo, fazer Largo São Francisco. Então, estudei, prestei vários vestibulares, passei para a segunda fase e não entrava de jeito nenhum na segunda. Até que eu fui depois cursar particular. Mas esse período da Intermédica foi lindo, que foi um período onde eu fui para a empresa, me tornar mulher, sair da casa das tias e fui para o cursinho também e fui ver um mundo acadêmico que eu não sabia que existia também. E Convivi com pessoas que tinham sonhos tenho amigos que passaram, né, que claro. foram para a universidade pública, e eu sabia, mas ali eu sabia que mesmo assim era assim que eu ia mudar minha vida, que eu ia estudar, que eu ia ser reconhecida, que depois, sei lá, passaria num concurso, porque como eu sou essa habilidade da escrita, de interpretar, tudo, então todo mundo sempre falava que eu seria uma boa professora, algo sempre ligado à educação. Mas assim, você, o pessoal lá do trabalho até então na época, comentou com, né, saber sua história, e sabia que você escrevia bem, falava bem, gostava de ler e falou de direito. Mas você pensou em alguma outra coisa por si só? Putz, eu queria ser tal coisa. Veio outras profissões na sua mente ou não? Todas. Astronauta. É louca. Eu queria fazer psicologia, queria ser especialista em tudo, até hoje, se deixar Eu curso 10 pensei nisso, por coisas. exemplo, psicologia, pensei, mas assim, que você pensou mesmo em prestar. Direito. Chegou a prestar outras coisas? Não. Eu Vestibular, fiz, não. depois eu comecei a cursar direito, Tá. depois. Parei o direito, fiz administração, né, na FGV, parei de novo, fiz letras, Eita! e agora eu voltei para o direito, né? Mas fiz vários outros cursos paralelos, cursos diversos, sem serem de curso superior, vários, de várias coisas diferentes. E tá tudo bem, né? E Tudo tá tudo bem, bem. Eu, estou eu, felizíssima eu, por isso. eu gravei uns vídeos falando disso, que até eles pediram para gravar, que eu falei, e tá tudo bem. Não tem certo e errado nisso, né? Ah, não, mas você, perdeu tempo. Não. Às vezes você ganhou muitas amizades, muito network,
muito conhecimento também e paciência, né? Claro que se você certeza. puder ganhar tempo, Conhecimento. evidentemente, se você puder ganhar tempo, cara, privilegiado é quem, nossa, com 14 anos já sabia o que eu queria da vida. Ah, meu amigo, isso daí é 0,1%, né? Eu mesmo tomei muita cabeçada, nossa senhora, né? Já fiz outro curso também, evidentemente, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você puder ter alguém mais velho, ou um mentor, ou, sei lá, um ambiente que te favoreça cortar alguns caminhos e tirar aquelas pedras, pequenas pedras do caminho e facilitar, pô, maravilhoso. Mas você talvez não tivesse, né? Então, putz, eu gosto de tanta coisa. Por que não? Então, você vai lá, testou, experimentou e voltou, experimentou e voltou. É que às vezes você vai e não consegue voltar, né? Ou não tem a coragem, ou, né? É bom focar também. No meu Exato. caso, o que aconteceu nesse caminho acadêmico? Eu me casei e aí eu montei um negócio com meu marido e eu fui empreender. Então a nossa prioridade era o empreendimento. O Eu já camarão, o camarão, exatamente. Casei com ele, eu tinha 21 anos. Tem 21 que nós somos casados, né? Seguindo para o 22º. legal, E parabéns. assim, obrigada. E aí, quando nós fizemos isso, ele parou a faculdade, olha que coisa, né? Que ele estava estudando arquitetura, parou para poder ter uma vida nova, né? Sair de casa, assumir uma responsabilidade de um casamento, Arquitetura, arquitetura. foi ele que deixou tudo bonitinho nessas cores, essa paleta de cor aí atrás dos livros? Não, mas tem muito dele aqui, mas fui eu que fiz isso. Bonitinho assim? De colocar com as cores É, certas fui eu. Mas o resto tudo à volta aqui, se você imaginar em casa, é tudo decoração dele. A gente tem um bar, né, um gastrobar, um restaurante, a decoração e toda a criatividade do bar é toda dele, ele é todo focado. Gosto, tá vendo? Não terminou, mas ainda atua na área, assim, a gente brinca que a gente tem uma gráfica, que é a editora hoje também, e a gráfica a gente trabalha com arquitetura, engenharia, então ele aplica todo o conhecimento também que ele é muito legal, porque eu gravei com o meu cunhado, ele é arquiteto, né? Ele começou também super batalhador, não tinha dinheiro para nada, é do interior, e começou como design e sem estudar, e sozinho, e já ganhava super bem, mas ele quis fazer arquitetura e começou a escolher. Eu já gravei com ele, não foi no YouTube ainda, quando for eu vou falar para você ver. Ele está super bem sucedido, faz, putz, tá voando. E e, super legal, cara, que legal, parabéns. Parabéns, então, camarão! parabéns para você. A gente acabou empreendendo, então a gente tinha a gráfica, que assim, era uma copiadora do lado de uma faculdade. Olha que incrível. Eu que cresci na biblioteca pública, montamos juntos uma copiadora. Lembra que tinha 112 pastas embaixo do balcão, uma universidade do lado. Olha que delícia. Exatamente, a Xerox. É. Pensa quem era a pessoa que mais visitou até hoje a biblioteca da universidade ao lado. Nossa, que loucura isso, cara. Pensa, que lindo! Como pude investir num ambiente de conhecimento, de troca também, depois de toda essa história. Mas E até que então hoje você é não uma estava cursando editora. nada, né? É exato. E hoje é. Então, aí assim, aí você pensa, a Lu não terminou direito na época, não foi para o outro, não focou tanto, mas eu aprendi desde o começo, eu vim aprendendo, troquei com. Por isso que eu falei, qual área você queria? Todas, porque com a faculdade do lado, primeiro com a biblioteca na minha frente, com todas as áreas do conhecimento nas estantes, depois uma copiadora com todas as pastas que você deve pensar de matéria, que eu lia tudo, né? Eu não só tirava Sim. xerox. Então, assim, é muito lindo tudo isso. E, assim, hoje eu voltei para o direito, apesar de ter um tempo todo focado ainda no empreendedorismo, eu voltei para o direito pelo meu ativismo. Eu trabalho, hoje, apesar de não ser formada, eu sou professora da Escola Superior do Ministério Público, eu trabalho com a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, com a Fundação Casa, em São Paulo, sem ter a formação ainda, mas eu tenho a perspectiva da vítima e tenho toda essa história que a gente está mergulhando aqui. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso me formar, eu preciso terminar o curso de Direito para eu poder atuar ainda de forma mais com autoridade ainda.
Como se precisasse. Muita gente me convence que eu não preciso disso, mas Lu, preciso me completar, porque eu gosto de estudar e quero ter uma formação e várias outras, né? E para tudo que eu vou fazer, eu me especializo. Por exemplo, eu sou editora hoje, e eu fui ser inventei de escrever, sempre escrevi, mas fui estudar a escrita, né? Não podia simplesmente escrever de qualquer jeito. Então, estudei com grandes pessoas da área, com grandes escritores, professores, oficinas de escrita de respeito. E aí publiquei um livro, eu mesma publiquei, então fui estudar para ser editora, me formei, né, em produção editorial na Unesp, fiz cursos voltados ao caminho do livro com donos de grandes editoras, e hoje estou me formando em publishing na Câmara Brasileira do Livro, então sim, eu não paro, porque eu acho que eu tenho que estar preparada. Assim, o meu conhecimento, eu sei que eu consigo aprender sozinha, mas nada como você conviver com os seus, né, com as pessoas da área, estudar é muito isso, se envolver, cursar algo, ter pessoas que sonham igual, perto, que querem o mesmo, a mesma profissão ou o mesmo conhecimento, né, a troca. Isso que é mágico. Assim, a minha história é bonita porque eu sou autodidata, mas se eu fosse sozinha nesse conhecimento, talvez não seria tão feliz, porque eu gosto de aprender e trocar, ensinar, principalmente ensinar o que eu aprendo. Então, todo esse empreendedorismo meu desde nova com o Mar veio caminhando junto com a busca pelo conhecimento, seja matriculada num lugar ou não. Né? E porque eu até entendo e imagino por que, que as pessoas, né, e quando as pessoas falam, ah, mas você não precisa terminar, fazer faculdade para quê? E nem só falando só de ser bem-sucedida, reconhecida como você já é, mas até em questões financeiras, não sei, mas estabilizada e tal. Mas você quer terminar um ciclo, né? Claro, exatamente. E eu brinco, olha só, eu trabalho com a promotoria, eu quero ser promotora, sabe assim, eu quero me envolver, eu quero por causa da força que eles possuem no enfrentamento ao que eu quero. Assim, eu trabalho com o direito, do direito das crianças e do adolescente, eu trabalho no enfrentamento às violências. Eu não quero que se repita o que aconteceu comigo. Isso acontece todo dia. Então, eu acho que quanto mais conhecimento eu tiver, mais força eu vou ter para lutar contra isso. Então, Claro. eu formada, ou não, claro, mas eu ativista nisso, eu escrevendo, falando, publicando, e para isso eu preciso conhecer, não posso falar do nada. Não quero falar só da perspectiva da vítima, eu quero falar dos dois, quero falar da lei, eu quero falar do que está sendo feito, do que deveria estar sendo feito. Então, para isso eu preciso sim constantemente estudar. Sim. E é legal você falar isso porque também acredito muito no que você estava dizendo, que a Trelearning, o learning vem de lifelong learning, né? E está sempre estudando, sempre aprendendo, independente da sua idade, independente de onde você quer, que você objetiva, né? Se é um canudo só, ou enfim. E é isso, e é isso. Mesmo porque, eu tenho certeza absoluta, absoluta, quando você se formar, né, em direito, enfim, bacharel e prestar OAB, lá, você não vai se contentar. E não deve se Então, contentar, né? E não, e tem que continuar isso, porque é isso que nos move, né? É isso que faz o ser humano continuar, na minha opinião. Sempre querendo mais. Então, eu não me conformo, às vezes, em qualquer profissão, é que as profissões, por exemplo, você, advogado ou médico e tal, ah, não, vai ter que sempre estudar. Como assim? Qualquer profissão, o ideal é tem que estar sempre estudando, né? O cara for, seja o que for, né? E o estudar, a pessoa tem essa coisa de achar que é sentar, assistir aula, fazer conta. Cara, estudar é você ir no teatro, e você ler os seus livros que você já. Esse papo que eu estou tendo com você, para mim, eu estou aprendendo tanto, né? Aprendo tanto, tem tanto insight, tanta motivação que eu já quero sair daqui e escrever, ler. É isso, né? Então, que legal, que legal. E falta muito para terminar, não? estou no oitavo semestre, Ah, tá ali já. tá no final já. E como que E você. Pode falar, desculpa. não, pode falar. Como que você vê o cenário hoje? Assim, é que você tem tanta coisa, de tantos cenários que pode falar, mas de estudo mesmo, né? Até vou pular essa parte
de adoção, de violência, de criança, tá? Mas vamos falar um pouco da parte do seu empreendedorismo, da educação, dos livros. Como que você vê a leitura hoje nos jovens, nas faculdades? Como que você enxerga isso, né? Agora. Vou perguntar depois, mas daqui a um tempo, como você projeta, mas hoje, como que você está enxergando esse cenário? Com toda a pandemia de aulas que tiveram e não tiveram, a gente sabe muito bem que infelizmente, mas todo esse EAD, como que você enxerga isso? Enxergo, assim, eu sou muito crítica à forma que as pessoas vendem o conhecimento, vendem os cursos, e eu vejo muita gente que procura cursos para ter um diploma mesmo, mas que finge estudar, e outros que vendem também, mas que fingem ensinar. É um mercado. Sim, Eu trabalhei muito tempo com o mundo acadêmico, né, por causa das universidades, e vi muita gente interessada, muita gente sem, sem posse, sem condição, que tinha vontade e que fez o curso mais básico do mundo e conseguiu se destacar. Vai muito do interesse. E vi gente com muita opção, com muito conhecimento, a todos os cursos de inglês, espanhol, alemão, tudo que tinha, esporte, jogado, assim, a pessoa não se interessar por nada. Vai muito do que a pessoa sente de necessidade de orientação dentro de casa também, principalmente, de exemplo. Acho que a leitura é exemplo. Você perguntou voltada à leitura, né? Crianças que leem são as que veem os pais lendo também, né? Hoje, ainda mais com tecnologia e tudo, é muito raro alguém ler ou passar adiante esse hábito para a criança. O aprendizado, mesmo ele sendo à distância, como você falou do EAD, se ele tiver qualidade e uma ferramenta adequada, que muitas ainda estão se adaptando com tudo isso, né? Vem todo esse treinamento pela internet, né? Todo esse conhecimento passado, mas cada ferramenta é de uma forma. E tem muitas que conseguem se ser intuitivas e a criança ou o adolescente ou o adulto conseguir acompanhar, e tem outras que não. E o professor tem que estar preparado duas vezes, né? Tem que estar preparado para a disciplina e preparado para a técnica para poder repassar. Muitas vezes ele não é remunerado para se destacar ou para se motivar. Então vai muito da vocação. Educação é vocação pura, né, do lado dos professores, e sorte e vontade do outro lado para poder acompanhar. Eu acho que a gente perdeu muito, com certeza, nos últimos tempos por causa da pandemia, porque muito foi passado e jogado embaixo do tapete e isso não volta. Aí as crianças vão ter que correr atrás depois para poder adquirir e não perder, né? Mas, assim, preciso de exemplos, precisa mesmo o bichinho picar e falar o tempo todo que o conhecimento é transformador. Acho que a gente tem esse papel, você, eu, entre tantas outras pessoas que têm essa vocação mesmo de repassar para o mundo que existe a necessidade de estar sempre aprendendo para sobreviver, para poder saber lidar com o todo, né? Para poder ter força mesmo emocional, formação, né? Depois para trabalhar, para ter renda, tudo parte da educação. A educação ela é muitas vezes negligenciada dentro de casa, fora, às vezes mas eu vejo muita gente que muda isso, sabe? Como um trabalho de formiguinha. Você vê na socioeducação. Eu conheço pessoas agora que têm trabalhado com o meu livro, né, trabalhando, sendo lido por crianças privadas de liberdade, adolescentes, e que se movimentam com esses professores, esses educadores, com os juízes e todas as pessoas interessadas, porque aquela criança mude a sua história. E como que eles fazem isso? Eles mudam por meio também da leitura, da escola, né? E isso é tão lindo, porque você vê que é possível. Você vê a minha história, vê que é possível. Eu sou uma testemunha disso. E acompanhando o trabalho deles, a gente percebe que se não existisse pessoas interessadas, seria muito mais difícil. E esse ciclo seria cada vez mais assim vicioso de você não acompanhar, de não ter uma mudança na história, de não ter um exemplo e de não ter uma escolha, que eu chamo de escolha. E essas crianças da socioeducação têm tido isso, apesar de toda a dificuldade de
de investimento e tudo mais. Tem pessoas vocacionadas trabalhando para que mude a vida de uma, né? Eu sou uma delas, que quando eu falo para eles, quando eu me importo, quando eles leem um livro meu, que eu falo, né? Eu escrevi um livro que chama Colo Invisível, que na dedicatória eu coloco a quem precisa de colo. E eu vejo neles quem precisa de muito colo. E aí eles me respondem falando: nossa, tal passagem do seu livro foi muito igual ao que aconteceu comigo. Então, você me dizendo que conseguiu mudar, eu vou conseguir também, eu vou superar, apesar de tudo. Então, quando você educa alguém, você percebe a mudança. Educação tem uma ligação total à mudança. E a perspectiva de uma vida diferente, de uma escolha. Fantástico, né? E você acredita, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, evidentemente, mas você acredita na educação, na leitura a longo prazo? Que o Brasil ele está caminhando? Que, você acredita, eu sei que você é um entusiasta, evidentemente, mas você acredita nisso mesmo? Que dá para se vencer? Apesar de você ser o exemplo, evidentemente, mas assim, como de uma forma generalista. Acho Acho que que sim. Eu não posso perder essa esperança. Que as pessoas possam ter uma vida melhor por meio da educação e da mudança. Para isso, a gente precisa incentivar. E você vê, né, por mais difícil que seja, né, onde as crianças, onde pessoas adultas até não têm necessidade básica ainda para poder comer, sobreviver, né, e até ter a noção que ler vai ser transformador, precisa de alguém para falar também. Não é assim, a pessoa não vai entender, nossa, hoje vou ler e vou mudar de vida. A gente tem que contaminar essas pessoas, tem que contar para elas que é possível. E aí elas mesmas, depois, com o tempo, vão perceber que podem ter uma esperança, né? Até concordo, as eu sei que você pessoas que falou têm sobre de isso. tudo e não têm perspectiva. Não tem a ver só com renda, tem a ver com exemplo mesmo, né? As pessoas precisam de uma indicação. Precisa, cada vez mais. Você vê as pessoas perdidas, né? Desorientadas. Elas precisam de um norte. E a educação é no mundo todo, em qualquer parte do mundo, não só no Brasil, né? E muitas vezes negligenciada no mundo todo também, em diversos locais que impedem de chegar. Tem lugares que são proibidos de chegar ao livro. Então, pensa. E ao mesmo tempo, tem lugares que tem, as pessoas não têm o hábito mais. Como eu falo, a biblioteca pública, ela existe até hoje. As bibliotecas existem, elas são maravilhosas, elas oferecem tanto. As pessoas não sabem disso. Não tem na televisão, no YouTube, não tem aquele incentivo. Não tem ali, ó, no Instagram, olha, tá, o que você está fazendo? Vai lá na biblioteca, já viu? Tem uma do outro lado da rua. As pessoas se formam, Luiz, na universidade sem conhecer o andar que tem uma biblioteca. Não, Tem sei. colégios particulares que não existe biblioteca. É Né? bizarro, é Não é bizarro. só verba para a educação pública. Até na educação privada não tem interesse. Não tem. E não me vem, e assim, os argumentos, eu já vi sobre isso, que os argumentos tem vários, né? Não vem com argumento, pessoal, tem uns argumentos de, não, porque agora tudo você consegue colocar num celular, né? Toda a biblioteca do mundo no celular. Meu amigo, não é assim, né? Porque é muito mais que isso, né? É muito mais do que só a leitura. Mesmo, haja visto que, se o cara tiver paciência de ler um parágrafo que alguém te manda no WhatsApp, já está ótimo, né? Imagine abrir um livro e tal, então não adianta. E eu sou, nesse ponto, sou old school, né? Eu já ganhei até um Kindle, não consigo, não consigo, Eu não não tenho consigo, ainda. não consigo. Preciso. Eu preciso do livro, mas enfim, eu ficaria horas conversando com você, mas não vai faltar oportunidade. Vocês vão em casa lá, tomar um vinho, o camarão vai junto. Que Mas legal. só para terminar, eu queria fazer assim: o que você acha que diferencia, baseado em tudo que você já sofreu e tudo tal? Porque você tem os dois lados, né? Você vivenciou a extrema a pobreza, né? Tanto financeira quanto intelectual, quanto a de carinho, de amor, quanto o outro lado também. Você vivenciou pessoas de posse, foi regada a educação e tudo tal.
mas que às vezes também não consegue dar o valor. Mas o que faz a pessoa engatar? Porque a gente sabe que tanto de um lado é mais difícil, claro que tem que remar muito mais, mas o outro também às vezes não vinga, pelo contrário, ele perde muito. O que faz a pessoa ir, né? Ela entender mais rápido as coisas e caminhar, tentar vencer por isso, pela instrução, pelo conhecimento. O que você acha que faz a pessoa caminhar do bom caminho, evidentemente, né, Luciano? O que você acha que... Eu posso falar por mim, né? Pelos outros, eu vi muita gente que conviveu comigo, inclusive, que não teve a mesma vontade de, teve a curiosidade de ir para o outro lado, né? Foi diferente. Primeiro, eu acho que eu fui muito medrosa, então tinha medo das coisas ruins, então buscava tentar fazer algo que me protegesse. E isso foi bom, foi um caminho a escolher que facilitou. Depois, a vontade e assim, olhar para frente, eu acho, agradecer mesmo, mas é aquela coisa. Esses dias eu fui matéria na revista Sorria da Droga Raia sobre Eu vi. gratidão. Eu achei tão lindo, porque é verdade, não é aquela coisa de gratiluz, mas é a coisa de agradecer mesmo. Que todo mundo explorou tanto a palavra gratidão mesmo, que as pessoas imaginam que quando você fala, fica, já perdeu o sentido. Mas agradecer as oportunidades e saber que você pode mudar fez diferença. E olhar para frente, não olhar para trás, para o passado ou para o que é triste. Assim, aprender. E parece piegas demais falar isso. Eu não sou palestrante motivacional, eu sou palestrante, mas falando sobre direitos, falando sobre realidade, sobre o que a gente é humano, então a gente erra. Mas acredito que sim, se você agradece e olha para frente, você muda, você muda. Então, às vezes a raiva, às vezes o rancor, às vezes isso prende, sabe? Então a pessoa tipo não anda e sofre demais e não anda. E aí acaba se envolvendo mesmo em caminhos diversos aos que eu escolhi ter, né? Eu escolhi estudar, escolhi trabalhar e me dedicar ao trabalho, eu escolhi ter minha família e valorizar isso. Então, é muito meu, eu acho e também escolhi não ficar pegada à história triste, mas a me desafiar a querer mais, assim, não financeiramente, viu? Porque eu sou toda atrapalhada para isso, mas de ter mesmo o meu canto para dormir, de estar segura, de estar disponível quando alguém precisa, de enxergar as pessoas, o que não acontecia comigo antes, né? Demorei muito para ser vista. E saber, principalmente, que somos únicos, Luiz, você tem sua história. Muitas vezes, não dá para se comparar com a sua. Não tem comparação mesmo, a sua é única, a minha é única. E a minha não é melhor que a sua. Só porque eu sofri demais e superei isso. Cada um sofre de um jeito e a dor não tem medida, né? Então, dar valor mesmo às coisas. Acho que isso faz diferença, você valorizar de verdade as coisas. Porque quando você não está nem aí você não vai para frente mesmo, não se importa com você mesmo nem com os outros. Aí É quando muito você legal. se fortalece, você se oferece, né? Que é o que foi o que aconteceu comigo. Eu vim no caminho de fortalecimento e onde hoje eu me ofereço para fortalecer as pessoas, não que eu vá mudar ninguém, nem oferecer, não sou ninguém também para isso, mas se eu sinto quando as pessoas elas me devolvem o que eu faço naturalmente, né? Elas me devolvem no agradecimento e dizendo que mudaram as perspectivas, os sonhos, que acreditaram. Apesar das dificuldades ou de ninguém incentivar, elas podem também se superar, ou que nada é para sempre, principalmente, né? Você vê, tudo isso passou, não é? Passou. Estou aqui. Exatamente. Passou. Ai, que legal. E para terminar, eu concordo com o que você falou das histórias, não tem que se comparar mesmo. Ah, minha história é muito pior que a sua, ou a dela, não sei o que tá. Mas assim, inteligente e acaba sendo feliz o homem que aprende com seus erros,
com suas histórias, mas mais inteligente ainda é o que aprende com as dos outros, né? Então, eu acho que os exemplos são muito bem-vindos, sempre. Então, eu adoro história, adoro conversar, adoro aprender, e com você não precisa nem falar, né? Então, mais uma vez, obrigado mesmo, mesmo, de todo o coração. Eu aprendi muito, eu acho que quem escutar depois essa nossa conversa só tem a aprender, a se motivar, enfim, só tem coisas boas a pegar da sua história de vida e do que você está fazendo hoje, né? Então, obrigado, obrigado mesmo. Eu aprendi muito também aqui. E eu, quando falo, me ouço também. E quando perguntam sobre. Você perguntou sobre meu pai, eu me aproximei dele aqui. Então, obrigada por isso também. Imagina, eu que agradeço. E Bem, quem vai assistir também só vai agradecer. Obrigado mesmo. Eu vou desligar, depois você manda uma mensagem. Obrigado mesmo. Dá um beijo aí no camarão, um beijo para você. Daqui a pouco vocês vêm em casa aqui para a gente tomar um negócio e bater mais um papo aí. ganhou uma amiga, então. Com certeza, você também. Com certeza absoluta, não precisa nem falar. Tem que falar. Um beijão. Obrigado Obrigada mesmo. pelo convite. Beijo, beijo.